Start. 2, 1. Boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 52.2. Porque, gente, né, episódio da semana passada. Existe uma versão em um universo onde o meu áudio do episódio funcionou. E o meu falhou. Não, nesse universo era o 52. Esse é o 52.2, porque no último programa saiu 0% do meu áudio. Sim, isso que nós sempre testamos, né? Tudo antes e no teste, ok. Daí quando a gente, né, rodou o episódio aqui, aquilo não fumegou nada. Mas a gente tem a semana dos memes, que foi agora na semana passada, que vocês puderam acompanhar pelo Instagram e tal. A gente postou bastante memes. E agora vai entrar o episódio, né, que seria o da semana passada, que é sobre a abdução dos Lees, de Clayton e Donna Lee. Também conhecido como Lili. Os Lilis. É isso aí. E... Então, não esqueçam de, né, se puder se inscrever, deixar seu like, seguir a gente no Instagram, @papo.estelar, Piqueteco Papo Estelar e o nosso ETzinho The Gogs, cadê o Dudu? E ó, lá também tá dormindo no ponto, né, Dudu? Eu acho que levou uma dedada espacial aí. Não, tá brincando. É, galera. Mas vamos pro episódio? Pro papo, então sei que começa, né? Hoje eu já passei até um mousse no biscoito. Mousse no biscoito, aham. Pra mandar pra hidratar. Braba. Então vamos falar quem que é esses dois doidos. Que diz que foram abduzidos. Abduzoidos, né? Abduzoidos. Então assim, embora existam muitas pessoas que continuam suspeitando de suas alegações, as supostas abduções alienígenas de Clayton e Donna Lee são algumas das mais intrigantes já registradas. Até porque, segundo eles, essas abduções ocorreram ao longo de seu casamento. Aham. Então, extraconjugal. Extraconjugal o negócio. Aham. Além disso, né, o que você ia falar? Era um trisal. Trisal? Não, sai fora. Trisal espacial. É o trisal espacial. Que loucura. Eu me abstenho de comentários. Vou me abster de comentários. Além disso, eles fizeram tais afirmações nas redes de televisões, né? Nas redes de televisão que eles fizeram essas afirmações, somente depois que eles consultaram e trabalharam com um respeitado psiquiatra de Harvard. Então, respeitada, né? Que é uma moça. Uma respeitada, exatamente. Então eles não chegaram lá, tipo, seguimos, sair voando no balão. Não foi do nada, assim, né, gente? Teve todo não. Pelo contrário, porque essas alegações eram muito profundas, né? E na época, extremamente gráficas. A gente tá falando da época de Hitchcock, onde uma cena em preto e branco com sangue escorrendo no ralo era motivo de desmaio nos cinemas, exato, né? Era muito impactante, né? Vale lembrar isso, né? E, assim, esses detalhes eram tão gráficos que quem os escutava descrevia os detalhes como sendo muito angustiantes para serem fabricados. Tá, tirou as pessoas, né, pra não saber. Pois é. E isso fez com que mais pessoas estivessem dispostas a dar o benefício da dúvida pro casal. É verdade. Eu acho que depois de Jogos Mortais, a imaginação... Sim, agora corre solta, né? Mas nas antigas... Mas antigamente... Nos tempos antigos, né? Aí a gente pega ali a época medieval, tem umas paradas bem sinistras. meio cabulosa, assim. Mas vamos lá, né? Se o relato e as alegações de Clayton e Donna Lee são precisos, né, autênticos e genuínos, a gente não tem como provar, infelizmente. No entanto, se estes relatos forem realmente confiáveis, eles nos levam a um passo mais perto, né? Um passo mais perto de entender por que esses incidentes acontecem. Enquanto muitos zombam, né, das alegações de abdução... Zumba!
Enquanto muitos zombam dessas alegações de abdução alienígena, a probabilidade de que essa história nos apresenta, né, é que a nossa compreensão sobre esses seres extraterrestres, né, elas nos levem como um coletivo a um lugar de existência que talvez nós não possamos contemplar ainda, né, nessa nossa situação que a gente se vê conta hoje. de ignorância, nó e macaco, come banana. Porque a gente é realmente um ser ignorante, assim, sabe? Não tá errado afirmar isso. Mas a gente tá caminhando, né? Vamos seguir. Muito... Tá caminhando, mas não quer dizer que a gente vai deixar de ser ignorante. Não, né? mas a gente tá caminhando pra tentar deixar de ser, pelo menos, né? Entendi. E muitas plataformas de mídia e meios de comunicação pegaram, né, as histórias dos Lees quando foi divulgado pela primeira vez em 2005. Então, veja bem, né? Desde os tempos antigos, né? Pra ser divulgado a primeira vez em 2005. Na época do MySpace. Isso, tava bombando. Sua primeira aparição foi no Local 6 News, em Orlando, na Flórida, né? Nessa entrevista ele contou em todos os detalhes os experimentos, né? Recomendo muito, né? Ele contou uns experimentos que fizeram, né? Inclusive ele contou sobre uma espécie de haste que vibrava na ponta. Mentira, ele não falou sobre isso. E uma haste vibratória, né? Inventei, Segundo ele. Vibrava. Lembra? Tinha Todo Mundo em Pânico, né? Tinha um trem meio esquisito lá, não né? vamos falar sobre isso. Programa, não né? vamos. A gente deixa um episódio pra falar sobre isso. Ou não também, né? Melhor não. Melhor não. Vamos falar agora um pouquinho sobre os incidentes ao longo do casamento, já que Clayton traiu sua mulher mais que o Arthur Aguiar. Não, impossível. Esse, então, foi bastante mesmo, né? Coitada da Maíra. Polêmica. Polêmica. Fofoquei. Eu sou o Leão. Fofoquei. Já criei o slogan. Fofoquei. Bom, muito bom. Vamos falar dos incidentes ao longo do casamento, não tem nada a ver com traição. Bom, de fato, quanto mais o casal começava a despertar para a verdadeira natureza dos relatos bizarros que vinham se desenrolando discretamente nos bastidores por quase 2 décadas, né? Cara. Mas eles descobriam, né? Pelo menos no caso de Clayton, que as abduções vinham ocorrendo desde sua infância em Houston, Texas, pareceu assim, né? Então, segundo Clayton, ele estava brincando em um parque da cidade quando ele de repente percebeu que estava flutuando no céu. Ixi. Logo após ele percebeu que podia ver as estrelas. As estrelas então se transformaram em um mar preto, pouco antes dele perder a consciência. Ixi. Basicamente uma abdução. Sim. Pode ter sido um sonho, pode ser um figmento da imaginação de Clayton. Figmento, exato. Né? Mas ele diz que é abdução, então... Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Muito interessante também é o fato de que o Clayton Lee, ele ainda tem uma cicatriz na lateral do torso, né? E ele não consegue explicar essa marca, mas ele acredita que é, sim, resultado de uma dessas interações, assim, com os alienígenas. Abriram o moleque, tiraram o rim e se aproveitaram dele. Fazem isso porque é criança, tá? Quero ver fazer agora contra uma pessoa adulta, armada, mas Pra assim, sair na porrada mesmo, porrada, entendeu? Nem pistola, bazuca, direto. Que ignorância! Míssel na cara. Aí eu queria ver se eles iam fazer isso. Não, os ET, mas é que Não, assim, ó. Os ET são... Tô brincando, viu, ETs? Forget about it. Tô brincando. Gente, Senhores ETs. Os ETs que estão vendo o Terraflix agora, né? É brincadeira. Se for eu sei que vocês sabem que é brincadeira, mas vamos deixar aqui bem explícito, né? E os Lees também, eles afirmam ter tido uma longa história de ocorrências bem estranhas, né? Além das memórias dos encontros, né, de infância e tal, do seu marido, a dona se lembrava de um incidente onde ela foi levada a bordo de uma nave estranha, né, de outro mundo, segundo ela, e teve um feto retirado do seu corpo. Então, olha a cabulosidade do esquema, né? É a primeira vez que a gente escuta sobre isso. Né? Exato. E após essa abdução, ela simplesmente não estava mais grávida, ela estava desgrávida, né? E essa é, sem dúvida, uma experiência angustiante, né, para qualquer casal passar. No entanto, é um detalhe que, como o Daniel comentou, ele já surge, né, em várias alegações, assim, muitas abduções, questão de híbrido. Sim, ou a pessoa começar uma gravidez que em uma semana avança 3 meses e quando a pessoa pensa em ir no médico, eles já vão lá e retiram. É uma parada doida, cabulosa, assim, né? E detalhes como estes, né, eles sugerem algum tipo de programa de experimentação ou hibridização, né, como a gente já comentou, aliás, em outros episódios, né, desses casos de abdução.
Enquanto isso é um absurdo para muitos, mesmo dentro da comunidade de estudos ufológicos, também acaba sendo uma preocupação expressa por vários pesquisadores. Aqueles que têm uma mentalidade muito séria, assim, no que diz respeito à questão dos OVNIs e dos alienígenas, assim. Então, tipo, tem gente pesquisando sobre isso de todos os lados, não só do meio ufológico, assim, sabe? Sim, Mas com certeza. pesquisadores de outras áreas, eles também acabam se interessando eu por notei isso. que nesses últimos tempos muitos pesquisadores do campo científico vêm tentando se integrar mais na parte orbes, estudos sobre orbes. Quando, há 20 Sim. anos atrás você acharia um absurdo alguém fazer um estudo sobre isso, que nem a gente Sim. falou no último programa, né? É, Da orbes, estudar a projeção astral, está ocorrendo uma Sim. transição de estudo, Eu assim... eu acho que a mentalidade das pessoas tá mudando Uhum. muito em relação a esses fenômenos, assim, Com sabe? certeza. Ele não, Isso- porque todo mundo é curioso, então Sim, o pesquisador tem essa curiosidade nata dentro dele, então quando ele vê uma coisa, ele fala, bom, eu trabalho aqui, mas minhas horas vagas, quem sabe eu posso propor uma teoria interessante baseada em coisas que me incomodam, que eu não consigo explicar, mas que eu tenho uma... sim, e que noção, nem né? eu comentei agora há pouco no episódio, tipo, a gente tá caminhando, sabe? É devagarinho, mas a gente tá caminhando pra essa compreensão, assim, tipo, da nossa natureza real, assim, da coisa, sabe? Então, tipo, é de pesquisa em pesquisa, de pouquinho em pouquinho, tipo, a curiosidade das pessoas que tá aflorando agora, eu acho que vai ser, tipo, bem interessante, assim, no futuro não muito longe, assim, tipo, a galera já vai estar com outra mentalidade mesmo. Assim, movendo objetos leves com a sua mente. Leves, só plástico pra baixo, assim. Só plástico pra baixo. Tem que... Por 500 quilos A de plástico. evolução, né? Daí... Aí tem que fazer uma corrente do bem, assim. Aham, levantar. daí o Foi bagulho assim tá que eles louco. fizeram com as pirâmides. Levantaram no... Só na força Juntaram- aqui, Juntaram 50 pessoas e daí essas 50 pessoas deu um Xavier do X-Men. ó. Nossa. Levantou a pedra. Mentira, gente. Bom, 50 grão. vamos falar um pouquinho das sessões de regressão, né? Brevemente, porque é muito interessante essa parte Sim. das regressões. Então, antes de tornarem pública as alegações, os Lees abordaram o tema e trabalharam com Susan Clancy, psiquiatra da Universidade de Harvard. A psiquiatra usou a regressão hipnótica para desbloquear ainda mais as memórias reprimidas desses encontros bizarros que o Al teve com esses seres, né? Sim, Segundo com essa eles. galerinha. Com essa galerinha da pesada. Então, assim, mesmo realizando as sessões de regressões separadas, né? Cada um lembraria de encontros, assim, por assim dizer, muito semelhantes e coerentes entre si, né? Até mesmo desenhando esses seres ou entidades de forma muito parecida, Sim, eles assim, né? fizeram, né, alguns desenhos e tal também. Sim. É. E agora eu vou falar um pouco sobre como foi a notícia. O pessoal começou a noticiar realmente a história. Vários meses após os incidentes, né, terem sido noticiados, o casal apareceu no programa The O'Reilly Factor e, em resposta, né, ao questionamento geral do seu estado mental e por que eles não apenas guardavam isso para si mesmos, né, toda essa história e tal, o Clayton Lee, né, ele afirmou que esses encontros eram muito importantes para ele guardar para si mesmo, Sim. sabe? E que, além disso, quanto mais eles falavam sobre os encontros, mais eles descobriam que outras pessoas também tinham tido encontros semelhantes. Porque, né, uma coisa vai chamando a outra ali, você vai Claro. criando uma rede, né? E alguns dos detalhes... Rede dos trisal. A rede industrial espacial. Putz. Aham. E alguns dos detalhes que os Lees revelaram, né, durante a entrevista eram simplesmente fascinantes, assim, igual algumas pessoas, né, descrevem. E ao descrever, né, os arredores durante esses encontros, a dona afirmou que eles ocorriam em lugares diferentes, né, como é o exemplo de um navio, que ela relatou ser feito de algum tipo de metal ali, que ela Era não com os conhecia. intraterrenos. E que também era muito frio. Então, tipo, essas abduções, elas aconteciam em lugares diferentes, assim, não era sempre num local. Eu sempre tava dentro de uma nave X, assim, tipo, eram locais... Nunca era na paróquia. Nunca na paróquia. Submarino, era numa torre umas Eiffel. coisas meio insanas, assim, né? É uma estrutura de metal em geral, né? Aham. E, curiosamente, né, as descrições dos seres, elas não se encaixam completamente nas de um Grey, né, que a maioria de nós tá acostumada, né, a associar nesses casos de abdução. Eles descreveriam os seres como humanos, mas não exatamente humanos, né? Além de altos, esbeltos e loiros. Era Muitos- o... Os... Play.
Os Pleiadianos. Play, aham. era os Playsons. Os Plays. Playson, Pisque. Playson, bro. Playson. E muito interessante também a afirmação de Dona, né, que eles não usam a voz pra falar. Então, isso gera alguma forma de comunicação telepática, né? Como a gente também Libras. já... eles faziam os sinais e tal. Uhum. Mas a gente vê também isso aqui muito Sim, em outros com relatos, certeza. né? Que não há uma comunicação verbal mesmo, você não escuta um som. Tipo, Ah, tem não é um... perder tempo. Cara, pensa só. Eu preciso fazer com que as cordas vocais vibrem de um jeito em Eu conjunção emitir com a minha língua, boca e lábio pra você entender o que eu tô falando. Saia Pra eles olham daqui. isso, nossa, olha, os caras estão na Você- época das você tá- carroças. É a mesma coisa que ver o cara batendo uma pedra na outra, assim. Pra fazer fogo, Pra fazer aham. fogo na época dos Neandertal, velho. Isso, sai Ah, tá louco, fora, os caras olham pra gente e falam, patético. pathetic. Os caras falam pra Os se caras comunicar, falam. tá ligado? Duh. Bom, gente, vamos então para as abduções. Vamos ao que interessa. Conta um né? pouquinho pra nós aí. Nas palavras de Clayton Rasta, olha a pedra. Olha a pedra. Nas palavras de Clayton Lee, né? Eu tive um sonho há alguns anos sobre ser abduzido e eu estava em um quarto esperando. E os quartos eram sempre meio estéreis, e cheiravam a algo completamente diferente do que já cheirei. Calma aí, Clay. Calma aí, Cleitinho. Foi quando eles trouxeram uma criança, uma garotinha, e eles a deixaram lá. Então o Lee continuou, né? No começo eu estava curioso para saber se eles queriam que eu tomasse conta dela, e havia algo muito familiar sobre ela. Na verdade, eu desenhei uma foto dela. Ela era muito familiar, e eles vieram e a levaram. Eu me levantei e esse sonho ficou comigo por um tempo. Foi quando percebi que a criança tinha 7 ou 8 anos de idade, a idade que meu filho teria se ele tivesse nascido. Tá? Então eu tive esse sentimento, a familiaridade que teria sido minha filha. E ele completa, parecia híbrido e tinha meus olhos, um pouco mais da minha estrutura facial do que você veria em diferentes alienígenas. Então, Aham, então, basicamente um Tesla. Ele não era um Tesla, era híbrida. era híbrida. Híbrida, né? É legal, né? Que eles mostraram, tipo... pague Geralmente recompensa. tem lembra da história do cara que foi abduzido de mais de 100 vezes lá, que ele falou que ele volta e meia lá ver o filho dele? Sim, Eu não sei se a aham, gente já tem. falou dessa história aqui. Mas tem muito disso, né? Em outros casos que a gente Uhum. já falou também, fala que a pessoa já viu depois, né, o suposto Aham. filho ali, o bebezinho, ou um pouco mais velho. Então, acho que eles acabam trazendo pra pessoa, tipo, ficar um pouco mais, sei lá, dar algum conforto pros pais ali, que tipo, né, você não tem ela, mas Sim. ela tá bem, de alguma maneira. Tá bem, tá vivo. Né? É. Então, assim, a experiência sensorial daqueles que tiveram essas experiências, e até mesmo de regressão, é algo que a maioria das pessoas que não passaram por isso conseguem imaginar como é, assim, de tão Eu acho que nem insano, consegue né? imaginar como é que é, assim, sabe? Porque é uma coisa tão além, assim, do que a gente tá Uhum. acostumado a vivenciar, que deve ser uma parada extraordinária, assim, realmente, né? É E a dona comentou em algumas entrevistas que, aí abre aspas aqui que ela falando, né? Uhum. Normalmente eles nos deixam imóveis durante a abdução. Mas quando eu tive um sonho parecido com o do meu marido, não fiquei imobilizada. Eles estavam me permitindo, foi surreal. Eu sabia que não era apenas um sonho, e isso poderia ter sido parte de um experimento também para ver se havia uma conexão entre a criança e eu. Não me sentia ameaçada. Com outros contatos, né, com criaturas mais animalescas, havia mais um sentimento de ameaça. Me lembro de me sentar ao lado da cama, apontando meu dedo e dizendo: "Você não tem poder aqui e precisa voltar para o lugar de onde veio." Foi quando eu acordei. E com experiências não ameaçadoras, né, com os Greys tradicionais e visitantes nórdicos semelhantes a humanos, os Lees acreditam, né, que as intervenções alienígenas em geral não são maliciosas por natureza. E o Clayton também disse em entrevista, né? Acredito que alguns outros seres voltaram no tempo para nos ajudar com as coisas. Que nem no que a gente falou no episódio da floresta Rendlesham. Sim, Os caras viram coisas dizendo que era deles, a gente achava que era alienígena, mas era da própria humanidade no futuro. Sim, Porque houve um problema de mapeamento de DNA. e Sim. daí eles passaram mensagens ali, as pessoas pra ficarem com aquelas mensagens, né, na cabeça ali, é muito louco, Esse né? episódio é muito doido, a gente tem que regravar. É um dos É episódios que eu verdade, mais é um gosto. episódio que Nossa. é um dos que eu mais gosto também. A história história é é muito- insana, muito assim, insana. nossa, é muito Nossa. legal.
E daí então, né, depois ele ter dito isso, né, foi quando ele começou a pensar mais sobre as questões do tipo, né, eles estão tentando ter uma coexistência pacífica, eles estariam estudando alguma outra maneira de se reproduzir, que seria o sexo 2, né? 2.1b. 2.1b. Atualização saiu semana agora. Saiu a atualização agora. E poderíamos fazer progresso, né, através da clonagem? Esses foram os questionamentos dele, né, em relação a isso que aconteceu. Eu aprendi numa novela das 8 uma vez que é possível. Eu vi 2 foram clonados. O nome da novela é O Clone. Só pra galera lembrar. Essa é a história, eles foram... Um cara foi clonado. Tinha um ator que foi clonado. Começa a se perder, assim. O cara mistura a novela com o real, né? Bom, Donna também comentou que se sentia grata por ela sempre ter sido devolvida após suas abduções, já que, de acordo com a teoria de Daryl Sims, os governos não têm acordos semelhantes com alienígenas, né? Então, para explicar um pouquinho, essa teoria envolve que acordos entre seres de outros planetas, né? Onde abduções elas seriam trocadas por tecnologias extraterrestres. Mentira. Mentira. Mentirosos. Mentiroso. Mas após algum tempo, Donna se questionou: por que os alienígenas, com todos os seus avanços em tecnologia, precisariam de acordos com o governo? Eles não precisam. Eles absolutamente não precisam. Tipo, você materializa o pão, por que você vai na padaria comprar? Cara, tipo, não tem sentido. Então, assim, bom, logo após isso passar por sua cabeça, Donna disse que não sentia mais medo, né, como nas primeiras abduções. Eu acredito que temos tecnologias alienígenas sim, tá, pra deixar claro, só que provavelmente elas não foram adquiridas dessa forma. Mas sabe o que eu tenho medo um dia? Que eles inventem algo completamente vergonhoso só pra tirar onda com a gente, tipo aquele cara do braço biônico lá do... Esse é triste demais. Essa tecnologia alienígena eu quero. Não, tá louco. Não? Pô, eu gostei dela. Eu gostei da ideia, tá? Falou de coisas libidinosas, mas vende que é uma manteiga. Exatamente, é o que o comida povo e comida, gosta, né? Comida e comida, Nem só de pão vive o homem, né, cara? Exatamente. Então, Clayton fechou a entrevista dizendo: olha a pedra, não. Olha... Será que as pessoas entendem? Acho que não. Clayton Rasta, gente. Procurem Clayton Rasta. Vocês vão entender daí. Clayton fechou a entrevista dizendo: eles me mostraram coisas extremamente confiáveis e que eu repliquei para diversos tipos sociais de pessoas, em diversos campos de estudo. Muitos curandeiros e pessoas diferentes viram nessas coisas que ele desenhou, né, que seriam mapas ou formas, assim, em geral, né, que algumas pessoas acreditavam se tratar de desde mapa apocalíptico até coisas sem sentido, né? Mas ele disse que tudo que ouviu desses seres enquanto eles mostravam esses caminhos, símbolos, mapas aí, foi que, um quote dentro de um quote aqui pra vocês, tudo está exatamente onde deveria estar. Isso, uma voz eles mostravam pra ele de alguma forma, ele sentia isso. Estavam conversando telepaticamente, né, com ele, falando que tudo estava exatamente... Ele ouviu uma voz dentro da cabeça e ele também teve o sentimento da certeza. Acho que de uma forma que a gente não consegue imaginar, porque a telepatia talvez... Sim, deva mexer até um pouco com a nossa percepção, assim, das coisas, né? E ele falou que daí, pelo entendimento dele, ele ouviu essa voz dentro da cabeça dele dizendo que tá tudo bem através de uma comunicação telepática. Sim, exato. E agora, mas a gente vai contar... Agora, mas a gente vai contar, não, né? Mas a gente vai contar. Agora menos a gente vai contar. Agora menos a gente vai contar. Depois menos a gente não vai contar. E menos com mais, é o quê? Depende, na multiplicação é menos. Você é um cara, né? Você é um bichão mesmo, tá louco. A divisão também. A gente vai falar agora sobre as possibilidades de uma fraude. Será que tinha? Quanto à questão de fraudes, né? Os Lees, obviamente, eles negaram, né? Ganhar dinheiro, né? Com essas alegações. Eles diziam que as suas razões para vir a público deviam-se a outras pessoas que haviam passado por coisas semelhantes. E além disso, os Lees afirmaram que essas abduções, elas acontecem com pessoas normais o tempo todo, mais do que a gente imagina. Com plebeus.
Vou te abduzir, seu plebeu. Seu plebeu, Oloft. vou levar você contra a tua vontade, porque você não pode se defender, entendeu? Tapinha de luva, assim. Que nem os chupa-chupa lá, né? No caso lá, tipo, os caras escondidos Passando numa pelas casa. frestas da casa, os lasers. Os caras não estão nem aí, a gente pode te abduzir, então nós vamos te abduzir, entendeu? Porque sim. Porque sim. E Clayton Lee admitiu que ele não aconselharia as pessoas com histórias semelhantes, né, tornarem essas histórias públicas, porque, segundo eles, as pessoas pensariam que você é maluco, o Sim. que a gente já tá acostumado a ver. Falou de ET, hoje em dia até tá mudando essa coisa, mas falou de ET, falou dessas coisas de espiritualidade, você é doido, você é maluco, você é surtado, entendeu? Como esterco. É, Tony Sterco. O famoso Papa-Fezes. Papa Pés. Você vem com O uma, irmão não do sei- Pac-Man. O irmão abandonado. Ai, Deus. E, no entanto, ele também enfatizou que, caso as pessoas suspeitem, né, ou saibam que passaram por experiências semelhantes, entre em contato com um dos grupos e organizações disponíveis, né, para poder te auxiliar, te apoiar. A pessoa às vezes perde um pouquinho a noção, ela fica meio transtornada, acha que tá louca, ou... Então Acontece. então é bom a pessoa sempre procurar alguém Sim. pra conversar, porque eu acho que guardar algumas coisas a gente não guarda pra gente pro resto da vida, porque cara, deve sentir uma angústia muito grande. Sim, então aqui no caso ele tá dizendo, tipo, se você for se expor na mídia, assim, provavelmente você vai ser taxado de louco. Use uma máscara de proteção pra não para te as pessoas identificarem. não saberem quem é você de verdade, entendeu? Mas Exatamente. mesmo assim, tipo, busque auxílio, tipo, em redes que vão poder te dar algum apoio, assim, sabe? Certeza. Porque pra tua cabeça vai fazer bem, Uhum. né? E o Clayton também disse que, abre aspas, talvez devêssemos pensar no que poderíamos fazer se nos encontrássemos em uma situação tão bizarra e confusa. Por isso, conto os nossos relatos de abdução. Nós também buscamos a ajuda de outras pessoas que possam ter passado pela mesma coisa. Assim, nos sentimos mais confortáveis em querer contar ao mundo sobre os nossos encontros. Tanto para desabafar quanto para que outros investiguem e cheguem ao fundo dos eventos misteriosos. A outra opção seria simplesmente manter isso para nós mesmos, por medo de ser rotulado de louco ou mentalmente instáveis, É a né? mesma coisa que louco. Que é a mesma coisa que doidão. Doido de pedra, né? Exato. Interessante disso é que Clayton Lee descreveu suas interações como experimentação principalmente amigável e afirma ter retornado com presentes como percepção extrasensorial. Bom, né? O cara ainda voltou com... O cara voltou com o sexto sentido, tipo, pra quem não sabe o que é isso, é tipo que nem o Homem-Aranha, e ativa o sentido aranha. Entendeu? Só que ser o Homem-Aranha às vezes não é muito bom. Eu vi um vídeo de um Homem-Aranha numa festa, e o sentido aranha dele não ativou, ele Não tomou foi uma ativado. dedada e... Din! Esse vídeo é ótimo. Não, eu acho que o sexto sentido ele deve... Assim, não podemos confiar no sexto sentido. Nem... A gente não consegue manejar da maneira que a eles gente conseguem. ainda tá meio pra trás, assim, nessa questão. Vamos aprender a usar melhor. Não, senão se sente cutuco. Bom, Donna disse em sua entrevista para o Local 6 News também. O fato de precisarmos fazer tais perguntas talvez não seja uma reflexão somente sobre os indivíduos que podem experimentar esses incidentes bizarros, mas uma reflexão sobre a sociedade. Isso, por mais avançado que seja, permanece praticamente o mesmo que tem sido por milhares de anos. Real. E trata como louco qualquer um que deseje sugerir qualquer coisa que esteja fora das normas. É aquela coisa, né? Então ele desabafou, ela desabafou, mas os caras criaram coragem pra vir à frente porque eles acham importante. Porque assim, às vezes vale mais a pena você dar o cara a tapa, poder ajudar alguém, do que se omitir, né? Como é que eles falam? Seja quente ou seja frio, mas não seja morto ou te darei? Nossa, que não Não conheço. sei, é uma frase assim. Mas vocês entenderam aqui, né? O resto da coisa. Tipo, né, você quer se expor, beleza, você vai ser ridicularizado, mas ao mesmo tempo você vai estar ajudando muitas pessoas e se auto-ajudando, né? E vamos falar agora sobre o que eles aprenderam com as suas abduções, né?
Dentro dessa história, eles descartam a ideia de alguma forma de acordo, né, altamente secreto, que permitiu que esses sequestros ocorressem, né, como a gente já comentou antes. E que os seres não são apenas altamente avançados, mas aparentemente com uma precisão fria e calculada em sua composição genética, né? E são lindos. E são maravilhosos, bonitões. Tonificados. Essa questão aqui que ela fala que eles não são só altamente avançados, mas aparentemente com uma precisão fria e calculada, isso tem a ver também com aquela coisa que você fez um dia que você estava em projeção, que você estava mostrando para alguns seres. Sim. Isso daqui é amor, isso daqui é medo, isso daqui... É que eles já passaram talvez tanto dessa coisa de... que eles perderam as raízes, assim, por assim dizer. Alguma coisa talvez do sentimento ali, eles não saibam expressar, não saibam compreender. Porque talvez o sentimento de alguma coisa nosso seja um pouco confuso em relação a sentimentos de primatas, de como eles demonstram, porque se levar em consideração, seríamos como se fossem uns animais de laboratório. Exato. Então, por exemplo, os ratos demonstram amor de forma diferente dos porcos, cavalos e da gente. Tipo, a gente... Cada animal talvez vai se expressar de uma maneira diferente, assim, sabe? E na tua projeção lá, o que você tava fazendo era realmente... Era literalmente isso, é amor, mostrando isso o é não sei o quê. Isso é... Você falou que tava vendo uma situação acontecendo, né? Numa tela, explicando pra eles o que as pessoas supostamente estavam sentindo ali, né? Qual que era o sentimento. Eu me lembro de falei, definitivamente amor... Sim, Só era um sonho, né? Vai saber, né? Pode ser, pode não ser, né? Nunca saberemos. Mas, acima de tudo, né, existe essa noção de que casos de abdução alienígena não são atrelados, né, ao início da era dos OVNIs nos anos 40. Roosevelt. E esses fenômenos fazem parte da nossa era contemporânea e parece que vai continuar assim no próximo também, né? E a verdade e a realidade por trás dos OVNIs e fenômenos, né, de abdução alienígena, eles podem ser, sim, muitas coisas. Porém, seja o que for, é algo que está conosco, né, de alguma forma desde a antiguidade, não só a partir de tal ano, entendeu? Então a gente precisa descobrir quem são esses seres, por que tantas pessoas não estão apenas vendo, mas também interagindo com eles, né, fisicamente. Então, a gente vai estar muito mais perto de revelar a verdadeira natureza, né, da nossa realidade coletiva, bem como onde nós nos encaixamos nessa realidade. E qual pode ser o propósito de tudo isso, porque sim, existe um propósito. Talvez ainda não esteja claro para todo mundo, mas não tá acontecendo de graça. Tudo aqui, tudo que a talvez gente vive. não consiga entender o contexto geral da coisa, nem o conceito básico. Sim. Mas algo funciona, algo tem essa coisa de uma ordem, uma funcionalidade cíclica das coisas, entre outras coisas. E como assim. ele falou antes, tudo tá onde deveria estar. Eu acredito muito nisso, porque eu acredito que existe o livre-arbítrio, que causa o caos, e existe como se fosse o destino, que seria uma linha de possibilidade, né? Sim. Então, essas duas, apesar de parecer tudo seja muito confuso, porque hoje, em vez de ir de carro no lugar, eu fui de a pé e aconteceu tal coisa. Então, você, aspas, criaria linhas do tempo, é uma teoria, né? Mas é muito interessante nesse aspecto, porque a gente não sabe quantos universos e quantos caminhos podem ser criados, mas a gente entende que todo esse caos faz parte de um plano onde esse caos não é caos. Sim, ele é algo já é uma ordem, tá em ordem, assim. É uma ordem caótica, mas coordenada. Sim. Ordenada. Exato. Exatamente. É complexo esse assunto. É bem complexo, mas tipo, a gente sabe que por trás de tudo tem sim um sentido bem grande, assim, sabe, por trás das coisas. A gente só não sabe o que é, né? Não sabe o que é. Nossa cabecinha de ervilha não permite, né? Pois bem, curiosamente, os Lees não estavam sozinhos em sua experiência. Em uma pesquisa de 1997, a revista Time informou que 2% das pessoas entrevistadas afirmaram ter experimentado pessoalmente uma abdução alienígena ou conheciam alguém que havia sido abduzido. Com base nesses números, isso indicaria que mais de 5 milhões de americanos apenas, somente americanos, sofreram uma abdução alienígena.
E essa é uma história pra gente também pensar, né? No Sim. pós, no contexto, no conceito, de tudo. exato, e tipo, a 2% gente é pensa, muito. e a gente pensa, nossa, 5 milhões, né, de pessoas. Isso aqui ainda é muito pouco, porque, tipo, 5 milhões de pessoas que de alguma maneira relataram isso. E as Mas que não relatam? É muito. É, exatamente, óbvio, né? Mas assim, eu digo, é muito pra um conceito de que não existe. Ah, sim, óbvio. Pra que não existe, um é muito. Agora, 5 milhões. Não tô falando de Pô. abduções, mas de pessoas que conhecem. Eu totalizaria 5 milhões de abduções porque eu acredito que 50% das pessoas falam. Eu acho Então- que é bem, bem grande mesmo a quantidade de pessoas que preferem não falar, É. justamente pra não ser taxado de louco. Eu Uma acho. pena, né, gente? Mas fazer Eu o quê? gostaria de ter mais histórias pra contar na fogueira comendo mais. É verdade, aham. Ai, É. bora acampar, galera. Bora acampar, galera. Então, assim, vamos pro resumão então, Amandinha? Bora, bora, bora. Bora. Ó, o casal Lee, também conhecido como casal do Balacobaco Trisal Espacial, Visual espacial. tem relatado abduções incontáveis e experiências surreais para o compreendimento humano. Dona afirma que teve seu bebê tirado de seu ventre, enquanto Clayton Rasta diz ter encontrado sua filha em outra abdução. Ambos compreendem que existe uma razão significativa para os seres estarem nos estudando, e também afirmam que desenvolveram poderes tipo X-Men. Então, Uau. Clayton tem ficado salvo que nem. Pode ser que tenha caído os cabelinhos da cabeça. Mas o que sabemos é que eles não são os únicos que relatam esse tipo de evento. Que o fenômeno ainda ocorre de tempos em tempos, tanto com o casal quanto o resto do mundo. Então, eventos que rola, velho. Acontece, bicho. Você não rolando. acredita, E olha. acontece aqui na Terra, cara. Aham. E por falar em Terra, Gente, o próximo episódio vai estar bacaninha aí, meus queridos, porque a gente vai falar sobre grounding. O grounding, cara, tipo... Mas antes de começar a falar sobre o próximo episódio, e uma última vez, antes para o nosso encerramento, para vocês seguir, ativar o sinoca, É verdade. apertar na pipoca. Aperta a pipoca. e Deixa sim, um milho aí pra nós. Deixa um milho aí. Siga no Instagram, @papo.estelar, né? E no TikTok, Papo Estelar, e o E ETzinho o já tá Doblinhas, o com a Doblinhas. mãozinha coçando ali para... É, exatamente, galera. E agora sim a gente pode falar. A gente vai falar Você sobre pode? uma coisa bem simples, assim, mas que na nossa atual situação, assim, toda a correria do dia a dia a gente acaba não fazendo. E o Terra? Ô, louco, tio Dani! Quase! Como assim? É terra, mas Grounding. é que o pessoal vai entender errado. Eles levam tudo Mas pro é outro que lado, o entendeu? fio terra de eletricidade, Ah, gente. todo mundo Que vai entender isso mesmo. Aham, galera. Deixa aqui se vocês entenderam que tipo de fio terra ele tava falando, tá bom? Porque o grounding que seria uma atividade, né? O earthing, eles chamam, né? Que é você se manter enraizado, Aterrado, né? Aham, literalmente. E mas os benefícios que isso Sim, traz pra exato. nossa Tipo, saúde. existem vários estudos que comprovam o quão benéfico isso é pra nossa saúde, mas a gente não faz. Por isso que eu tenho muita saúde. Quando eu era menor, eu plantava muita bananeira. Aí era com as mãos na terra, assim, entendeu? Exatamente. Não, mas é muito bom sair É uma pisando na prática muito grama e tal. interessante, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre esse aterramento, questões de nutrientes, até da questão de pegar um sol enquanto você faz isso, o corpo. E a Assunto gente muito vai interessante. abordar. É o grounding, né? E a gente espera que vocês gostem deste assunto que nós vamos Exatamente. abordar, que vocês tenham gostado desse episódio 2.0, né? O episódio 52.1.b, uma coisa, né? Que a gente gravou e tal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Muita Namastê. paz, meus amigos. Namastê. Até o próximo programa e... Tchau!